O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então levantou-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tenho sempre o vosso amor ante meus olhos. Meus queridos irmãos e irmãs, nós passamos por tribulações. Não tem como viver neste mundo sem passar por tribulações. É só olharmos para a história da nossa família, a história do nosso município, a história do nosso país e a história da humanidade. Nós vamos observando que as tribulações acontecem constantemente, devido, a maioria delas, por ignorância, ou devido ao poder de querer ter cada vez mais, ou devido o próprio consumismo. Neste mundo industrializado, o consumismo é exacerbado. E aí as pessoas ficam cheias de ilusões e acabam não percebendo que a sua barquinha, que a sua própria vida começa a afundar, a entrar água, porque as ondas são altas e elas acabam invadindo a nossa barquinha. O padre já ensinou vocês que o mar, nas Sagradas Escrituras, é o símbolo do mal, da morte, das trevas, da escuridão, do desconhecido. Isto é o mar. Então esse vento vem para querendo nos afundar. Assim é o inimigo. Ele vem perseguindo a igreja, ele vem perseguindo que nós, membros da igreja, querendo nos levar para o fundo do abismo ou para o fundo do mar. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, talvez tenha acontecido com você de achar que esta situação dessas tempestades que acontece na sua vida, você achar que Jesus está dormindo
E que você que ora, que vem na igreja, reza o terço, vem nas missas, que confessa regularmente, e que acaba questionando, mas o Senhor permite com que haja desavenças na minha família, a minha situação econômica, que haja desavença também no meu trabalho. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse seu desespero, talvez de uma doença, de um desemprego também, de problemas de drogas, você grita por Deus, como nós ouvimos no Evangelho: Senhor, salva-nos, pois estamos morrendo. Sabe o que Jesus fez? Ele não atendeu primeiramente o pedido deles. Eles estavam com o coração agitado. Jesus fala para eles de forma bem clara: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Jesus está nos ensinando que nós não devemos ter medo para atravessarmos esse mar bravio, para chegarmos a outra margem, para chegarmos à calmaria, para chegarmos a um porto seguro. O Senhor está dizendo para não termos medo, porque Ele está presente na barca. Você é batizado. Deus está na sua vida. Ele faz parte da sua vida. Então, quer dizer, Ele está na sua barca, assim como Ele está na barca que é a igreja. Então, quer dizer, Deus se faz presente. E Ele está nos ensinando para que você tem medo ainda. Por que você tem medo do mar bravio, das ondas revoltas? Por que todo esse medo? Por que toda essa angústia invade o seu coração? Jesus está dizendo: é preciso ter fé na minha pessoa. Se vocês não acreditarem, vocês vão viver de passado, como nós ouvimos de forma muito bem clara na primeira leitura. A mulher de Ló, mesmo sendo orientada por Deus, para não olhar para trás, para seguir em frente, ela, depois de uma boa caminhada, a curiosidade, sem contar também o desejo de voltar para a sua vidinha, isso é olhar para trás. Ela olhou e virou uma estátua de sal, ao sal do mar bravio. O pecado. Ela teve saudades do pecado, lá de Sodoma e Gomorra, saudade do pecado, de viver naquela vida. E o Senhor vem sempre para nos salvar e dizer para nós: olha para frente, o barco está caminhando, não fica preso no passado. Você está muito preso no seu passado, está vivendo muito de ontem. É preciso viver o hoje. Eu estou convosco todos os momentos, todos os dias. Então você tem que caminhar, seguir em frente. Então nós vamos ver, meus irmãos e irmãs, muitas pessoas que não conseguem
fazer com que a sua barca continue navegando, porque está presa no passado, olhando para trás. Não acredita na presença de Deus na sua barca, na sua vida. Não acredita na presença de nosso Senhor Jesus Cristo na hóstia consagrada. E se acredita, nem sequer vem para adorá-lo. Aí como que você quer que a sua vida seja uma calmaria, se você não proporciona nada para ela? Está olhando muito preso no passado. Quantas pessoas estão angustiadas, presas no passado, e que não conseguem enxergar à sua frente, como nós dizemos, não consegue ver um palmo na frente do seu nariz. Quantas pessoas nesse tempo pandêmico que estamos vivendo estão enterradas juntamente com seus entes queridos, vivos, mortos, porque estão no passado. Quantas pessoas querem que sua barca seja conduzida por Deus, mas vive blasfemando ao Senhor, está magoado com o Senhor, com raiva de Deus, com raiva da igreja, com raiva do padre, com raiva do vizinho, com raiva do marido, com raiva do filho. Como que a sua barca vai, se você está gastando toda a sua energia de forma desregulada? Marta, Marta, por que tu preocupas com tantas coisas, Marta? Trabalhe simplesmente. Maria escolheu a melhor parte, ela quis me ouvir. Então, Marta, por que se agita? A tua barca não vai para frente, não tem como, Marta. É preciso acreditar em Jesus Cristo. É preciso ter fé, meu querido irmão. Só que bem entendido. Para ter fé é preciso praticar. Se você quer que Deus conduza a sua vida, é preciso deixar com que Ele entre na barca e te ensine. Agora você já acha que sabe navegar? Deus tem que ser a bússola da sua vida, é Ele que nos guia. Então Ele precisa, eu preciso aprender dEle. Agora eu quero ensinar Jesus Cristo, como diz vocês entre aspas, quero ensinar o padre a rezar a missa. Não é assim, meu querido. Ou eu tenho clareza na minha mente que eu dependo de Deus, que Ele é meu Pai, que eu sou filho, e que é Ele que me orienta, e que me governa, e que me conduz pelos mares da vida, ou eu vou ficar o tempo todo rodopiando no mar, sabe aqueles redemoinhos grandes do mar, fica lá rodopiando lá no mar, na sua barquinha, fazendo tempestade em copo d'água. Então, meus queridos irmãos e irmãs, não sejamos como a mulher de Ló, ficar olhando só para o passado
e não conseguia enxergar as graças e as maravilhas do Senhor. É preciso enxergarmos, como cantamos o refrão do Salmo 25: tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Eu preciso ter isto. A mulher de Ló não tinha. Os amores dela é o que estava lá no pecado, em Sodoma e Gomorra. Quantos de vocês têm saudades do pecado? Tem muita gente que vive com saudade do pecado. Não se arrependeu. Aí não quer que a barquinha enche de água. Aí acusa o Senhor, mas tua barca não está limpa. É preciso tirar toda a água salgada, que é a água do mar, dentro da sua barca. Isto é, todo o pecado tem que sair. É preciso confessar. Somente assim que sai. Então, meu querido, é outra coisa que você precisa ter prática na sua vida. Buscar o sacerdote para a confissão. Como que eu não confesso? Eu confessei hoje. Louvado seja Deus. Hoje, exatamente hoje. E você? Como vai limpar a sujeira dessa barquinha que é a sua vida? Tem medo de quem? De Deus? Então ele não está conduzindo a sua vida. Ele está dizendo, não tenhas medo. Aí você tem medo de Deus, não quer confessar. Aí nas turbulações da vida, acusa o Senhor, mas a barca está suja. Aí acha que ele está dormindo. Não, quem está dormindo, meu querido, és tu. Acorda. É ele que diz, por que tendes tanto medo, homens e mulheres fracos na fé? Porque é fraco na fé, por isso que tem medo. Jesus fez maravilhas na sua vida, continua fazendo maravilhas na sua vida, que você sabe, né? Os discípulos sabiam muito bem, já estava caminhando com ele há um bom tempo, não era hoje que começou a caminhada deles, já fazia tempo, que eles tinham deixado a família, deixado tudo, as suas redes, estava caminhando com o Senhor, viram maravilhas que o Senhor fez, curas, milagres, eles viram Jesus ressuscitar a filha de Jairo, eles viram curar a mulher com 12 anos de fluxo sanguíneo, a hemorroíça, mas ainda tinha dúvidas. Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ainda não tinha caído a ficha, que é Deus, este homem é Deus. É preciso, meu querido, cair a ficha. O Senhor se faz presente na igreja e na nossa vida. Ele está sempre atento a cada um de nós. Depois que ele chamou a atenção, a palavra, vou até ler de novo, para você entender. Os discípulos aproximaram e acordaram, dizendo, Senhor, salva-nos, porque estamos morrendo. Jesus respondeu, porque tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantou-se e fez com que o vento e o mar se acalmassem. Jesus primeiro ensinou o seu povo, dizendo, sabe o que está faltando na vida de vocês? É fé. Depois, ele fez aquilo que era preciso para que a barca não afundasse, porque ele é
o dono da barca, o responsável pela barca, que esta barca é a igreja, hoje, dia de São Pedro e São Paulo, e que nós vamos celebrar na liturgia no próximo domingo, é Ele que deu as chaves da barca, que é a sua igreja, a Simão, que depois ele disse: tu serás Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não vai prevalecer sobre ela. Mesmo que venham tempestades, com ondas com mais de 4 metros de altura, a minha barca vai continuar navegando pelo mundo afora. Esta barca, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que até hoje é perseguida, tem mais de 2000 anos. Então, meus queridos, não precisamos ficar admirados. Nós sabemos que esta barca, quem conduz é Jesus Cristo. E Ele se faz presente nesta barca através dos sacramentos, de forma visível na pessoa do Padre, que administra os bens eternos através dos sacramentos. Todos os sacramentos é Deus que opera. Todos os sacramentos têm a imposição das mãos e a invocação do Espírito Santo. Isto não é novidade para vocês, nem para mim. Estamos há 2000 anos dentro desta barca. Esta barca que não é um transatlântico, é uma barca, mas é uma barca que tem alguém que nos acolhe, que tem alguém que nos ama, que tem alguém que nos compreende, mesmo sendo cabeça dura, Ele nos compreende, que tem alguém que nos agasalha, que tem alguém que cuida de nós o tempo todo, nesta barca que é Jesus Cristo. É Ele mais ninguém que faz com que as tempestades das nossas vidas se acalmem. É Ele, somente Ele. Não tenhas medo, basta ter fé. Amém.